Tava tudo errado, enfim. Não tem problema. Tá. Então, assim, sim, tem que ter o coordenador do hub, mas o que foi pedido para os bolsistas? Eles têm que cartografar as ações de cada hub. Então, ao cartografar, eles têm que se dar conta que ali não tem as produções, por exemplo, o Leonel até já disponibilizou, né? Só que ninguém colocou, né? A dele, de metaverso, de immersive. Então, precisa trazer essas produções das outras pessoas que integram aquele hub, dos outros grupos de pesquisa. E aqui eu também não sei, Bruna, porque, por exemplo, tu olha aqui, no que eu estou projetando. De Felice Schlemmer tem a revista, tem a referência completa, os outros já não tem. É que uns é vídeo, tá, entendi. Sim, sim. Sim, então, uhum. Porque esse hub, especialmente, tem toda a produção do Tori, tem toda a produção aqui da Liane Taroco, do Leonel, tem muita coisa, da Lu, tem muita coisa para por aí. Que foi. E é mais antigo, né? Tu pega a hiperinteligências, não tem muita coisa, porque o próprio termo é novo, né? E mesmo assim tem bastante coisa. Né? Mas, por exemplo, aqui tem problema. O coverso é do metaverso, não é daqui. Metaverso. Aqui não é daqui. Nada do que está aqui algumas coisas não são daqui. Tá vendo? Metaverso? Metaverso. Não é? Esse é. Isso aqui não é. Tem muita. Olha aqui, a maior parte é metaverso, não pode estar aqui nas hiperinteligências. O Gabriel. Maria, tu tá aí, tu vai passar para os outros bolsistas que não estão, tá? Então o Gabriel tem que fazer a curadoria, porque tem coisa aqui que não são de hiperinteligência, são de metaverso. Daí ele tem que passar para o Felipe, que é quem está cuidando dos metaversos. Uhum. Esse aqui, esses que tem metaverso não são daqui. Eu teria que analisar e ajustar isso. Uhum. Eu consigo aumentar essa tela? Eu não sei mexer muito no Discord. Espera aí. Tá dando tão pequenininho. Tá melhor aqui para vocês ou ainda não? Mas é que a letra tá pequena mesmo. E mesmo assim, eu não estou conseguindo, Bruna. Não, porque eu achei que eu estava. Sim. Tá. Melhorou. Entendeu? Melhorou. Metaverso, converso. Metaverso, não sei. Não sei porque está aqui. Não pode. Só para pontuar o espaço, né? Tá, mas tem que tirar urgente isso aí dali. Colocou para demarcar o espaço, né? Para depois. Hiperinteligência, o que tem. O de hiperinteligência, o que tem é aquele IHUEA, né? E tem mais alguns textos do Máximo, mais alguns meus.
Aí é fácil, né? Tem que pôr hiperinteligências no meu Lattes e ver o que aparece. No do Máximo. Porque tudo aquilo que o Máximo escreveu com os orientando dele de hiperinteligência está no Lattes dele. Tudo aquilo que eu escrevi com meus orientandos de hiperinteligência está no meu. E talvez... Fechado isso, então, ou tem mais dúvida, Bruna? Uhum. Tá. Então, fechou isso aqui. Vamos para o nosso outro tópico, que era o estatuto, tá? Tá aqui o estatuto. Aí, o que aconteceu, Márcio? Eu, a Bruna e a Luísa, a gente vinha trabalhando nesse arquivo. Aí tu e a Ana acabaram criando outro. Daí eu digo, não, tem que pôr tudo num só, porque senão nós vamos enlouquecer. Daí eu acho que foi isso que tu fez, né? Tu fez esse exercício, tu trouxe para cá. Sim. Eu fiz esse exercício. Tenho o meu paralelo, que eu estou alimentando esse. E no último encontro que eu tive com a Ana, que foi no domingo, a gente decidiu realmente fazer esse embarque, né, seguindo aí o que foi conversado por vocês, esse embarque de todas as sugestões, alterações e recomendações nesse documento. Ótimo, muito bom. E aí eu vejo que temos está embaralhado o que é estatuto, o que é regimento. Tudo colocado aí, está tudo embarcado aí. O estatuto, ele é, vamos chamar assim, mais simples para ser feito do que o regimento, do que eu posso perceber. Tá? Porque o estatuto, ele vai trazer a história, da fundação da rede, ele vai trazer os principais elementos e uma composição jurídica até daquilo que está sendo construído. Isso está aí presente nesse documento, só que está presente, Eliane e grupo, está presente de uma forma desconectada, exatamente porque esse documento ele foi recebendo uma série de elementos. Tá? Então, quando a gente chega lá no item, no artigo 12, eu fiquei procurando aqui nesse documento um organograma. Não tinha. Até o ponto de partida, aquilo que nas primeiras conversas com a Ana. E aí começamos a ver que tinha, em algum ponto, um pouquinho mais abaixo, nesse mesmo documento, tinha a ideia de uma Assembleia Geral, que é importante que haja, que tinha a ideia de estabelecer as funções do presidente, as funções do vice-presidente, mas com algumas palavras que ou davam muito poder a esta pessoa, de forma isolada, ao presidente, por exemplo, ou dava, por exemplo, muito poder de gerência para uma coordenação. E aí, pensando no estatuto, isso é muito complicado, né? Porque é algo que vai ser registrado em cartório e tudo mais, isso é algo muito, muito complicado. Então, a gente meio que parou na ideia de segmentar esses dois documentos, o estatuto e o regimento, e paramos muito nesse organograma, que está mais acima. Desce um pouquinho. Paramos muito nesse organograma, para saber se é essa a melhor composição, ou, de acordo com o que já existe de modus operandi da rede, se devemos pensar outro organograma. Porque, primeiro, a gente precisa estabelecer que existe uma Assembleia Geral, existe uma Assembleia. Com que periodicidade? Então, vários questionamentos foram surgindo. Com que periodicidade ela se reúne? Qual é o período que ela
como que ela estabelece as reuniões ordinárias, quando que acontecerá alguma reunião extraordinária e por quais motivos. Na presença do presidente, ok. Na ausência do presidente, quais são os poderes do vice-presidente? Nós tivemos, inclusive, um caso recente lá no Rio de Janeiro, bem recente, foi exatamente na semana que a gente estava falando sobre isso, que o governador em exercício fez um ato que ele não deveria fazer lá no Rio, e isso gerou uma polêmica. Então, assim, tem situações jurídicas aí nesse documento que a gente precisa estabelecer e delinear. E aí, nesse organograma, por exemplo, como ele se apresenta aí, é geral e a figura do presidente. Esse conselho gestor, ele tem poderes de aconselhamento, ele vai aconselhar esse presidente. Quem são as pessoas desse conselho gestor? Tá. Elas são eleitas como para estarem nesse movimento, nessa matriz, nessa hierarquia? Por quanto tempo? Pensando em governança, que é uma palavra que está no título dessa sessão, a gente precisa contemplar aquilo que a literatura da área da administração traz para a governança, né? Uma distribuição etária, distribuição de país. A gente precisa contemplar a diversidade. Precisa estar aí. Se a gente vai usar a palavra governança, a gente precisa seguir aquilo que a literatura traz para essa palavra. E aí, começamos a pensar, bom, temos um conselho técnico-científico, qual é o poder desse conselho técnico-científico, qual é o poder que o comitê gestor terá sobre as coordenações, como que essas coordenações vão lidar com as questões fiscais, como que as coordenações vão lidar com as secretarias, que vão ter um trabalho mais operacional, de controle até mesmo dos hubs, que é o que vem logo abaixo. Então, essa estrutura, ela apesar de simples, ela diz muito daquilo que a gente precisa transformar em texto. Tá. Então, posso falar já? Pode. Tá. Então, assim, primeira coisa, a Rio Life não é uma instituição jurídica, ela não vai ter um CNPJ. Sim, mas tá? ela precisa ter uma estrutura que dê clareza de governança. Dê clareza aos aportes financeiros que ela vai receber por meio dos projetos. Aí é que tá. Ela não vai receber aportes financeiros. A Rio Life não é uma organização que vai lidar com essas questões financeiras. Vou te explicar por quê. A Rio Life é uma rede que potencializa encontros. Então, por exemplo, agora lançou um projeto aí, Capsul Global, tá? Uhum. Eles vão priorizar redes. Tais e tais instituições já estão em rede. Nós podemos aproveitar esse edital, que não vai entrar para a rede, ele vai entrar para as universidades que vão fazer os projetos. Né? Mas a rede é como ela fosse um catalisador dessas possibilidades. Tá? Tanto que a gente não cobra nenhum evento. Porque o que acontece? Uma coisa que eu acho que é bem importante, e aí a Bruna também me ajuda, que está mais tempo. Tá? A Rio Life foi criada não para ser como uma associação, como tem a Amped, como tem a Ampad, como tem a Associação Brasileira de AD. Não tem nada a ver com isso. Nós não queremos ser uma associação. Nós não queremos ter sócios que paguem mensalidades. Ela é uma união de pessoas que querem aprender junto e construir coisas juntas. Para aproveitar editais que surjam do governo, ou mesmo de empresas, ou, por exemplo, Petrobras, o que tiver, para fomentar essas parcerias, entende? Márcio. E, por exemplo, digamos, a gente tem um produto ali, né?
Digamos a VIC. A VIC foi feita foi propiciada pela Riceso, né? Vou dar um exemplo. Pela Riceso não, pela Rion Life, mas quem desenvolveu foi o Unicinos e Fevale. Certo? Registra isso, se for fazer um produto para alguém, é o Unicinos e Fevale que vão ganhar. Certo. Entende? Porque o que acontece? Se começa a entrar esse negócio de dinheiro, começa a dar nhaca. Por quê? Porque são várias instituições. Aí como é que tu divide? Como é que tu rateia? Como é que tu... E eu não quero repetir situações das quais eu saí porque eu não concordava. Vou te dar um exemplo. A BED. Todo mundo pagava a sua mensalidade, inclusive eu. As instituições e tal. Até um dia que me convidaram para palestrar e me chamaram um tempo antes. Esse tempo antes que eu fiquei lá comendo, bebendo no hotel foi pago pela contribuição de quem paga todo mês a sua mensalidade. Não acho justo. Me afastei de todas as associações por causa disso. Tu entende? Eu acho que a associação, ela tem que, a rede, por exemplo, ela tem que funcionar como rede. Né? E a hora que alguém não se sentia bem, é a questão do fio vermelho, né? A hora que alguém não se sentir mais conectado, ok, né? Mas enquanto se sentir conectado, tem rede. A hora que não se sentir, não tem mais rede. Para aquela pessoa que saiu, entende? Entendi. Posso estar equivocada, entende, Márcio? Mas a rede, ela surgiu justamente desse incômodo, né? De sempre as associações, de sempre os grupinhos, que é quem define, né? Quem vai ser convidado, os eleitos, entende? E olha que eu era uma das eleitas, mas eu me senti tão incomodada com isso que eu não suportei. Eu podia ficar confortavelmente no lugar onde eu estava. Né? Mas não concordo, saí fora. Né? Então, mesmo assim, ó, eu acho isso aqui muito hierarquizado. Eu trabalharia mais com esse organograma, não sei se a palavra serve, mas é uma forma de organização que acho que serve, mais com a ideia da própria rede. O que é a rede? Né? A rede tem um presidente só porque ela tem uma origem e fomos nós que criamos. De repente, podia pensar que o presidente da rede fosse o GPDU, entende? Porque foi onde surgiu. Não personificar, né? Porque foi onde surgiu, tá? Mas só por isso. Por que a gente fala para mim, esse conselho gestor que tu coloca aqui é, por exemplo, quem vai ser o representante de Portugal? Quem vai ser o representante de Moçambique? Tá? Agora, por exemplo, aqui no Brasil, né? O André, a Ana Maria está representando o Paraná. Qualquer instituição da rede que entrar pelo Paraná vai conversar com a Ana Maria. A Ana Maria representa. Entendeu? Entendi. O André, por enquanto, representa ali Santa Catarina. Qualquer instituição que for entrar vai conversar com o André. E assim vai indo. Só que aí, lá pelas tantas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dependendo de como a coisa evolui, vão ter que eleger um representante, porque senão fica muita gente nesse conselho gestor, fica inflando muito. Então, eu sempre pensei em um representante por região. Teria 5 no Brasil, né? E esses representantes se reúnem, daí a gente define a periodicidade, reunião ordinária, extraordinária, né, para definir o planejamento estratégico da rede. Hoje, quem faz o planejamento estratégico da rede somos nós, o GPDU, né? Mas não pode ser assim, entende? Tem sido assim porque tem sido porque mais... acaba não tendo a característica da rede. Exatamente, só tem quando chega nos eventos, mas não dá, ou nas ações do Hub, mas não dá, a característica da rede tem que ser para o todo. Tá. Já me vem um outro desenho aqui em mente com a sua fala. E assim, ó, atentar para o seguinte
Márcio, a gente está dentro de uma proposta de um outro paradigma. Talvez a gente tenha que olhar para os estatutos e para os regimentos imbuídos desse outro paradigma. E não olhar de uma forma tão funcionalista. Exatamente. Ou seja, como é que eu encarno? Isso é legal, porque isso é até produção de conhecimento para ti. Sim, né? sim. Como é que eu encarno a perspectiva do paradigma da educação online para pensar também uma estrutura de uma instituição que é para ser educacional? É interessante, Eliane, que essa sua fala, ela me coloca no seguinte questionamento aqui agora. Já estou imaginando aqui um outro modelo, esse modelo planificado, esse modelo sem um estabelecimento, esse funcionalismo que está aí presente. E também, pegando aí a sua fala, não sendo questionador mesmo desse movimento do estatuto. Isso aí. Abre um outro horizonte. Porque isso aqui está dentro de uma compreensão funcionalista. Né? Exatamente. E a gente está pensando numa perspectiva ecológica, conectiva, de rede. Quer dizer, não combina com aquilo que é a vocação da rede. Né? Uhum. Então, como é que eu consigo repensar essa estrutura funcionalista a partir da própria ideia de uma ecologia conectiva que se faz em rede? Sim. Tem que derrubar tudo isso, então. Esse é o desafio. Pequenininho, Márcio. Mas eu acho que é legal porque eu acho que te coloca num outro patamar de análise crítica daquilo que constitui hoje as organizações. A gente fala, né, e cada vez mais, em função não só da pandemia, mas das emergências climáticas, das próprias questões das tecnologias, da conectividade, das IAs, né, a gente fala cada vez mais de um protagonismo que não é mais só humano. E olha que interessante, Eliane, a gente está falando aqui de um estatuto e de um regimento. Regimento, especialmente, que é uma palavra importada exatamente daquilo que a gente quer construir diferente. Por isso que desde o início, porque a Ana vem do direito, quando a Ana falava Ana, eu não sei se é um regimento ou um estatuto, talvez isso tenha que ter um outro nome para dizer. Porque o nome já encerra um conceito muito limitante. Exatamente, porque tu pensa regimento e estatuto, tanto que quando aconteceu exatamente, né? Quando eu falei, vamos institucionalizar a rede. Institucionalizar, para mim, não é colocar dentro de uma instituição. Para mim, institucionalizar é organizar e dar uma visibilidade maior para ela. Mas eu não quero institucionalizar ela dentro das amarras que as instituições já têm. Porque senão eu estou dizendo assim, esquece tudo aquilo que nós estamos propondo do paradigma da educação online. E vamos colocar dentro de uma caixinha. Exatamente. Entendeu? Várias, né? Na verdade, várias que estão aí colocadas. Isto, né? Então, é justamente questionando isso, porque se a gente questiona aquilo que a gente chama na educação, e a Bruna vai me entender, e a Maria não sei se já, mas aos poucos vai me entender, que eu brincava de estrufunk, é estrutura e funcionamento, né? Na área da educação tem disciplinas que se chama estrutura e funcionamento, que é a estrutura da educação, a estrutura das escolas e como elas funcionam. Né? Senão eu estou dizendo assim, eu vou enquadrar todo esse paradigma que tem uma ideia de trabalhar com uma ecologia conectiva, eu vou encaixotar ele dentro de uma estrutura. Eu vou matar essa ecologia. Eu vou matar. Nath morto. Exato. Fala sobre, mas quando é para si, não consegue. A gente volta para a zona de conforto do funcionalismo. Exatamente, não consegue colocar em prática. Então, eu acho que o nosso desafio, Márcio, e eu vejo que é bem legal tu tá conosco aqui, porque é algo que também pode trazer uma contribuição para tu pensar os outros espaços que tu ocupa, é justamente como é que eu penso hoje num desenho, e tu vê que raramente eu vou falar em modelo, eu vou falar em desenho, porque o desenho é mais movimento, ele é mais fluido, né?
que dê essa ideia do que é o mundo hoje. Né? O mundo hoje é muito mais fluxo, o curioso, Eliane, é que esse desenho, que eu também vejo, né, na perspectiva de um desenho, há um tempo atrás, eu criei esse desenho para uma demonstração na empresa que eu trabalho. Então, eu tenho esse desenho, eu vou resgatar esse desenho e apropriar nisso que a gente está conversando aqui. Ótimo. Porque esse desenho, ele mostra exatamente de uma maneira orgânica essas responsabilidades que precisam ser compartilhadas e que não podem ser engessadas nessas caixinhas, porque senão realmente eu estou reproduzindo uma lógica funcionalista que em vários momentos eu me questiono. Como administrador, eu me questiono. Mas claro, né, é o meu aprendizado, eu acabo recorrendo a ele quando eu preciso. Quando eu recebi essa demanda, a primeira coisa foi, não, peraí, não tem que ter. A proposta aqui é outra. Claro. E como que os nossos modelos, né, que aí é um modelo, como que o modelo está lá, né, há 20 e poucos anos, há quase 30 anos, né, formatando a minha mente. Isso foi proposital, Márcio. Por isso também eu cutuquei você para estar aqui. Porque assim, ó, tu tá começando a entrar no grupo, tu tá vendo uma série de conceitos, mas tu tem que viver isso na tua área. Como é que tu vive esses conceitos que tu tá aprendendo na tua área? Por enquanto, assim. Né? Então, assim, ó, pense que a gente tem aqui um contexto que é favorável para isso. Porque não tem o CNPJ, não vai lidar com finanças. Vamos ver como é que se comporta. Né? Uhum. Vamos ver qual é a potência que isso tem, que essa rede pode ter negócios para as instituições que fazem parte dela. Entende? E olha que interessante, muito interessante isso, que se abre, Yane, porque com esse processo, né, que a Ana está prevendo fazer, por exemplo, lá em Moçambique, eu já estive lá em Moçambique, eu vi como Moçambique é reprodutor de um modelo, né, que chegou lá por meio de Portugal, né, com toda a história que eles trazem, né, e a proximidade também com a África do Sul. Enfim, as empresas da África do Sul, eles reproduzem isso. Sim. E olha como é importante a gente construir um um desenho diferente. Não é? Podemos experimentar, vamos nos permitir e vamos ajustando aquilo que a gente acha que não está funcionando. Porque senão, o que eu vejo assim, ó, hoje em dia, tu sabe, né? Porque tu é da área da administração, esse modelo está se esgotando. E as pessoas não conseguem pensar fora dessa caixa. Não conseguem porque é muito forte, já está muito presente isso e minou as forças das pessoas. Né? Então, é bastante complexo, assim, eu vejo, sabe? E talvez, assim, Márcio, tu sabe, né? Eu fiz análise de sistemas. Eu tive 70, 80% do meu curso era administração, né? E talvez por essa minha vinculação aí com a área da educação, com a psicologia que eu fui fazer depois, eu me permita fluir um pouquinho mais, né? Sair um pouquinho, tentar sair um pouco dessas amarras que as áreas, porque eu não me sinto nem uma informata, nem uma administradora, nem uma psicóloga, nem uma educadora, eu não tenho lugar. Você hoje orbita, né, nessas... Eu não tenho lugar, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, tu entende? Das minhas loucuras. Entende? Mas, de certa forma, é isso, eu me permito experimentar, e eu estou num lugar que é propício para isso, que é a pesquisa. Então, vamos experimentar. Não vamos continuar reproduzindo aquilo que a pesquisa europeia faz, aquilo que a pesquisa norte-americana faz. Por quê? A gente pode inventar, a gente pode criar outras coisas, quem sabe a gente não tem um potencial muito interessante aqui. O modelo do sul global, né? Né? Uhum. Então, acho que é muito nessa vibe, sabe? De a gente poder se experimentar.
poder pensar de uma outra forma, né? Não vou dizer fora da caixa, gosto dessa expressão, porque parece que tem uma caixa e tem alguém que está fora da caixa pensando. Não é isso. Louco, alucinado, pensando. Não é isso. Não é pensar fora da caixa, né? É pensar tentando entender um pouco mais esse mundo que é diferente de quando as empresas foram criadas. Né? Hoje a gente vê essas startups, né? Às vezes decolando aí, né? Mas às vezes muito também. Às vezes tu se pergunta, mas por que não foi adiante? Talvez porque esteja muito engessada ainda numa lógica, né? Que está num outro paradigma de negócio, de tudo. Agora é um desafio grande, porque a Ana tem essa visão jurídica, traz muito isso para cá. Eu tenho essa visão funcionalista, acabei trazendo isso muito para cá. Nossas conversas todas foram engessadas. E tu sabe por que não saiu isso aí até hoje? Porque eu comecei a criar com a Ana e a Ana tem. Quer dizer, não, para aí, Ana. Muita calma, vamos parar um pouquinho. Então, assim, é justamente pensar junto. Mesmo, por exemplo, quando a Bruna e a Luísa foram fazer, né? Alguns momentos a gente teve que parar, né, Bruna? E dizer, não, vamos discutir, vamos pensar junto. Bruna, tu tá aí? Tá. Tá. Né? Por quê? Porque às vezes precisa ter alguém que problematiza. E esse problematizar, às vezes o seu, porque não é problematizar de uma perspectiva só. Né? Bom, eu tenho que partir dessa perspectiva para entregar essa perspectiva não funcionalista. Olha esse desenho, Márcio. Olha esse desenho. Como é que eu encarno isso aqui num desenho daquilo que é real life? Eu estou dizendo que é real life. Perceba, né? Eu tenho que reconhecer que esse desenho não conversa com o outro. Não conversa. Eu não consigo. Eles destoam. Porque aqui eu tenho uma lógica de funcionamento e lá é uma outra lógica de funcionamento, que é a preponderante no mercado. Porque a gente não está falando de mercado aqui. Não. Imagina que alguém pega essa coisa que eu digo, pega o nosso documento e pega a rede, mas como? Está dizendo que a real life se organiza enquanto rede complexa e conectiva multiníveis. Daí eu tenho uma estrutura totalmente hierarquizada lá. Alguma coisa não está fechando. Ou eles não estão entendendo o que eles estão colocando aqui, ou eles não acreditam naquilo que eles mesmos propõem, entende? Sim. Esse vai ser o nosso desafio, que é um baita do desafio, e eu sou movida a desafio, né, Márcio? Não sei você, mas então eu... Olha, é bem interessante, eu já vou resgatar o desenho que eu tenho, que eu mencionei, e vou, a partir dele, pensar nesse engendramento desse olhar da rede conectiva com olha que legal, cara, uma proposta de um organograma orgânico. Conectivo, ecológico, conectivo. Ecológico. Já tem um ponto de partida. Porque pensa assim, ó, lê essas coisas aqui do conceito e desenho da rede e tenta encarnar isso. E pensa assim, ó, não vão ser só instituições educacionais, ensino superior. Nós podemos e já temos escolas avulsas, tem redes de escola, pode ter uma startup, quer dizer, essa rede é aberta. A gente não vai dizer, não, essa rede, ok, é uma rede de educação online. Então, ela é uma rede de educação, ela não vai ser de outra coisa. Mas quando eu falo online, é de uma educação que é ligada, conectada na vida. Então, eu estou falando de uma perspectiva aberta, de educação aberta. Então, eu posso ter museus, eu posso ter
cidades parceiras. Entende? E olha como que é interessante, e olha como que é muito interessante essa ideia da rede, porque a gente há pouco falava da arquitetura. E uma das decisões, né, tomadas foi exatamente, não, vamos colocar os produtos num determinado local, mas também vamos, isso foi dito pela Bruna, mas vamos linkar esse produto lá no hub. E essa é a ideia da rede, né? Qualquer ponto da rede que você tensione, ela vai ter reflexo na outra extremidade, em algum outro ponto. Ela vai e ela se reorganiza. Né? E ela se reorganiza com tu tá interessado em produto? Ok, tu vai começar pelo produto, mas tu vai chegar lá na pesquisa, sim, né? Sim. Tu tá interessado por um artigo, ok, mas tu vai acabar chegando na tese que deu origem, ou que produtos surgiram, ou quais instituições que estão envolvidas, entende? E aí, exatamente, essa estrutura funcional, ela já não permite essa conversa, porque não, mas espera aí, isso aqui não é comigo, eu sou do comitê, isso não pode, não, isso aqui é com conselho técnico. Exatamente. Todo mundo tem que se sentir partícipe, dono da rede, todo mundo, senão sem a rede não funciona, entende? Entendido o recado. Entendido? Ótimo. Recado. Ótimo. A conversa com a Ana vai ser dura. E a Ana já está mais tempo nesse local aqui, ela já devia ter pautado em relação a isso, entende? Ter puxado. Vai ser dura. Mas que bom. É por isso que eu gosto de trabalhar com esse povo que pega as coisas rápidas. É porque tu vem de um ritmo da administração. O ritmo da administração, ele é funcionalista, né? Eu trabalho à distância, mas a matriz é essa, a matriz de funcionamento é essa, a matriz do controle e execução. E quem manda, aqui, justamente, até onde vai o meu comando, até onde vai o meu poder dentro da organização. E aqui, justamente, a lógica não é essa, né? É como é que eu posso gerar conexão para produzir alguma coisa. Não estou nem um pouco interessada quem manda ou quem deixa de mandar. Interessa que as coisas fluam e aconteçam. Uhum. Se não tiver pai e mãe, até é melhor, porque não tem viga, entende? É que nem eu digo, ok, a Unicinos, o GPDU, criou a rede, porque está vinculada, era uma ação dentro de um projeto de pesquisa. Uhum. Mas caiu exatamente quando você disse assim, mas foi, a Unicinos criou mais, aí caiu. Eu não ouvi mais nada. Então, a Unicinos criou a Rion Life, tá ouvindo agora? Agora sim. Porque era uma ação dentro do projeto CAPES Sprint, de internacionalização, como tem o CAPES Global agora, tá? Só que essa rede, agora, ela precisa andar, independente de mim, entende? Independente do GPDU, o movimento da rede precisa fazer ela andar. Legal. Né? Perfeito. Podemos, com esse encaminhamento, que não é novo, na verdade ele é novo decorrência do que foi trazido aqui. Podemos estabelecer 15 dias de prazo? Perfeito. O importante é assim, Márcio, encarnar o que é o conceito e a proposta do desenho da rede que a gente põe aqui na organização da própria rede. Tá? Eu estou pensando claro, dependendo da sua agenda, né? Contando aqui 15 dias, vai cair mais ou menos na entrada do mês de agosto. E aí eu estou querendo ir até a Unicinos. Então, talvez seria interessante se eu pudesse apresentar isso para o grupo, mas presencialmente aí contigo. Com certeza, será muito bem-vindo, pode. Só nós vamos ter que articular bem para ver quando é que volta, né? Porque eu não posso... olha, me travou eu aqui, tô vendo. Não, travou não. A minha sim, a imagem, sim.
Eu só tenho que ver quando volta. Em recesso, né? Tá. Tá. Porque daí existe uma orientação de que a gente não chame por uma atividade que tenha que estar todo mundo, assim. Tá. Uma coisa é o que a gente está fazendo para o projeto de pesquisa, né? O pessoal está escrevendo artigo, está me mandando, estou lendo, estou retornando, estou dando uma atenção para quem tá esgolado com o prazo, essas coisas. Mas outra não, vamos ter a prática de pesquisa regular nesse momento que não é para ter, aí não dá. Eu queria aproveitar para conversar sobre o projeto, apresentar também, ter uma conversa mais fluida. Venha. Tá. Oi. Mas eu acho que a gente terminou, né, agora, Marcos?